essa presença. Só explicar um pouquinho a lógica do que são esses seminários. Na verdade, são programas gravados. A ideia de todos esses seminários é construir um acervo de trabalho, de estudos sobre cada um dos temas para disponibilizar para discussão pela internet através de salas temáticas. Nós estamos desenvolvendo um projeto que vai ser, dentro de um mês, ele deve entrar em pauta aí, que é um projeto de uma nova proposta editorial em termos de jornalismo online, que vai ser constituído por um conjunto de salas temáticas. E essas salas temáticas vão ser quase que como mini redes sociais especializadas sobre temas que são importantes para o desenvolvimento do país e recebem pouca visibilidade há anos, embora alguns desses temas já estejam em pauta há muitos anos. Há muito pouca visibilidade por parte da mídia, por parte dos partidos políticos e por parte da própria academia. Então, digamos, nesse conjunto de salas que nós estamos montando, uma delas vai ser sobre segurança pública. Então, toda essa discussão ela vai entrar nesse acervo dessa sala temática. Mas, ao lado de segurança pública, nós temos uma sala de gestão pública, que está sendo montada em parceria com o Movimento Brasil Competitivo. Nós temos 2 estados que já vão disponibilizar toda a sua experiência em gestão, que é Minas Gerais e Pernambuco. Nós estamos com a sala de inovação, que vai ser montada junto com o Movimento Empresarial pela Inovação e com o Ministério de Ciência e Tecnologia, uma sala de política industrial, e esse conjunto de salas, digamos assim, o ponto central é o seguinte: o país está atravessando uma fase de extraordinária importância, em que convergem mudanças sociais e econômicas junto com mudanças tecnológicas que estão ocorrendo no mundo todo. No caso brasileiro, essas mudanças tecnológicas, principalmente a internet, as novas mídias, redes sociais e tudo, ganham uma expressão muito maior devido ao momento histórico que o país passa. O país, nos últimos 20 anos, ele ganhou maioridade. Nós tivemos aí um processo de inclusão em todos os níveis, né? Inclusão social, com essa nova classe C, a seção da classe C para a classe B, inclusão regional. Pela primeira vez em décadas, você tem regiões historicamente estagnadas que estão começando a desenvolver novamente, no caso do Nordeste, Norte, Centro-Oeste. E pela primeira vez, isso aí, a grande discussão da modernização do país vem a partir do fim, digamos, do começo dos anos 90, né? Quando você tem, digamos, um desmonte daquele modelo anterior. Até muitas vezes o desmonte foi feito de forma muito atabalhoada, em muitos casos se jogou a criança com a água aí pelo ralo, mas de qualquer modo você começa a construção de um novo modelo em que a participação social passa a ser das mais relevantes. Então, no começo, nos anos 90, nós tivemos aí a inclusão aí das ONGs, das OCIPs. Nos últimos anos, nós temos a inclusão das conferências nacionais, tudo isso dentro do espírito da Constituinte de 88, que traz o elemento civil para participar de políticas públicas. E, embora a internet seja ainda um meio muito polarizado aí, ela rompe, isso aí internacionalmente, ela rompe com um modelo de articulação política, de articulação de política econômica, em que a chamada velha mídia tinha um papel central. Então você pega, em todos os grandes países, você tem a chamada imprensa de opinião, que ela é um elemento essencial para a definição de políticas econômicas. Ela traz as prioridades que ela julga relevantes. No caso brasileiro, essa definição de prioridades através de meios tão restritos aí criou um conjunto de distorções muito grandes, né? E que não vem de agora, não. Isso vem até desde o começo do século XX ainda. Então, muito desse processo de concentração de renda, que transformou o país em uma das nações mais injustas do planeta, essa questão da concentração regional, ela vinha desse modelo midiático, em que alguns grandes jornais, São Paulo e Rio de Janeiro, definiam a pauta de política econômica, e o que não tivesse naquela pauta não era prioridade. Isso
Isso aí vale para o agronegócio, que se fez sem ser prioridade na área econômica, vale para a própria indústria, que nunca foi prioridade nessa pauta econômica, passou a ser aqui de 2 anos para cá. Então, nos últimos anos, a única prioridade, efetivamente, era o mercado financeiro. Então, um conjunto de temas, os mais relevantes, se fez ao largo dessa grande discussão. O próprio reaparelamento da Polícia Federal, que foi um fato relevante, aí passou quase despercebido, só passou a ter mais visibilidade com aquelas operações midiáticas, né, digamos, com aqueles nomes curiosos e uma atuação muito efetiva, né? Essa falta de espaço midiático, além de gerar distorções no plano regional, ela impedia que houvesse uma compreensão do que é o Brasil hoje. Se a gente for pegar o modelo brasileiro, se for pegar, vamos pegar Fernando Henrique, Lula, Dilma, os pontos de convergência, se for perceber que o Brasil hoje ele tem que ser entendido como a soma de diversos setores. Então, historicamente, você tinha lá, mesmo nos anos 90, aquela ideia de que você tem que pegar a grande empresa financeira, ela ser o motor do desenvolvimento da economia, o resto vem automaticamente atrás, ou uma visão mais à esquerda, que você tinha que só promover políticas sociais, que não tinha que garantir eficácia para a economia. Esses extremos eles foram chegando mais para o centro, e hoje você tem uma percepção muito clara que a construção do Brasil depende da soma de todos os fatores. Depende de você ter grandes empresas modernas, tecnologicamente avançadas, depende de você ter pequenas empresas praticando inovação, depende de você ter um agronegócio forte, depende de você ter uma agricultura familiar sólida, depende do mercado de capitais, depende das políticas sociais. Então, esse país que está se integrando em todos os níveis, ele ainda não encontrou uma expressão de comunicação na mídia, seja televisão, seja jornais ou revistas. Você não tem essa visão integrada de país. Eu lembro um discurso que o Lula fez, acho que foi um dos últimos aí na Carta Capital, que ele disse o seguinte: ô Zunita, está vendo quanto que vocês estão tendo de lucro aí? A Nestlé está tendo de lucro, sabe por quê? Porque tem a Bolsa Família, tem o salário mínimo que permitiu ao pobre comprar mais. Então a gente entende que os dois lados são complementares para a construção do país. Só que quando você vai para o âmbito da discussão midiática, qualquer forma de gasto público é desperdício, qualquer forma de política social vai criar preguiçosos, qualquer investimento em área pública, não se sabe diferenciar o que é investimento relevante do investimento não relevante. Quando a gente pega os programas de gestão que passaram a ser implementados, Minas, Pernambuco, a própria Polícia Federal, muitos segmentos do governo federal, são programas que ajudam a mudar essa visão de gasto público. Você tem o gasto público, que é essencial e disseminador de novas atividades, tem o gasto público que é desperdício. Então não pode colocar todo o gasto público no mesmo baú aí. Então, com a internet, essa visão integradora, ela passa a ser possível. Ainda não existe, a internet é essa maravilha caótica aí, com informações para todo lado, mas você tem alguns núcleos que, a partir desse conjunto de informações, vão articular sistemas de informação. E daí vai ser possível enxergar todas as partes que compõem esse Brasil moderno. Por exemplo, a questão da gestão. A gestão na área pública passa a ser um elemento central. E é interessante ver, por exemplo, em Pernambuco, aí, os resultados eleitorais, Rio de Janeiro, o prefeito lá, os resultados eleitorais de quem monta bons programas de gestão. Porque a gestão permite você entregar melhor aquilo que você promete. Agora, com a lei de transparência, aí, você vai dar um salto monumental na gestão, porque você vai ter uma montanha de dados aí que vai exigir, na outra ponta, você tem organizações sociais, midiáticas, ONGs e tudo que trabalhem esses dados e exerçam a fiscalização. Então, digamos, todo esse aparato de Tribunal de Contas, muitas vezes a gente tem um sistema de fiscalização extraordinariamente burocrático, né? Quando você pega, por exemplo, as metodologias dos tribunais de contas em geral, assim, você vê que há necessidade de ter mudanças, porque muitas vezes se pega o acessório, não se pega o essencial. Essa lei de licitações 8666 também é complicado, mas é que era tão fechada a administração
pública, as informações eram tão escassas que os tribunais tiveram que se aparelhar e muitas vezes superdimensionar o seu papel e o seu trabalho para poder prestar contas à sociedade, né? Então, é até interessante quando você entra em fase de investimento, você vê que o poder público está muito mais aparelhado para fiscalizar o investimento do que para investir. Você não tem estrutura de projetos para novos investimentos. Você quer investir em PAC, tudo, você não tem projetistas, não tem a maior dificuldade. Quando você vai em áreas de fiscalização, a AGU, Tribunal de Contas, você tem todo um aparato montado para isso, né? Então, com a lei da transparência, digamos, esse trabalho ele vai ser muito mais facilitado e com controle social. Com controle social. E daí, outro dia, a gente fez um seminário sobre transparência e um dos expositores mostrou um site de área federal, mas é um site para hackers. É o pessoal que desenvolve aplicativos para trabalhar os dados levantados pelos tribunais de contas. E daí você vê que os tribunais de contas têm informações muito relevantes. Mas eu fui testar um desses sites, até entrei em um governo de estado, peguei lá despesas por setor, daí peguei no setor lá, apareceu uma empresa, eu cliquei naquela empresa para saber o que ela fazia, ela aparecia com 16 contratos, desde vale, esses cartões eletrônicos para controle de combustíveis, até coisas que não tinham nada a ver com essa atividade, né? Daí você vai atrás da empresa, vai pelo Google, vai em alguns bancos de dados, vai para uma empresa de Uberaba que tem um grande lobista em Brasília que trabalha para ela, daí tem serviços que ela presta no Amapá, no Maranhão, ou seja, no seu computador em meia hora você faz todo esse mapeamento. Então a gente vai ter toda essa economia submersa dos fornecedores do setor público aí, seja federal, seja estadual, seja municipal, que vai ter que vir à tona, né? Isso traz mudanças centrais, né? Excepcionais, né? Hoje a informação eletrônica, a própria Polícia Federal, em muitas de suas operações aí, mostra a importância de você saber trabalhar bancos de dados eletrônicos, fazer cruzamentos de dados e tudo mais. Se bem que com o nosso padrão de jornalismo atual, muitas vezes você pega 3 informações desconexas, cria um roteiro e vira a capa da Veja, né? O Carlos Cachoeira, que é muito bom nisso aí, para o grande Prêmio Oeste. Tem a impressão que se ele pegar o Prêmio Oeste dos 10 anos aí, tem a impressão que 7 em cada 10 prêmios Oeste tinha a mão de ou um Carlos Cachoeira ou de um similar, o genérico de Carlos Cachoeira. Em relação a essa sala de segurança, então, a ideia vai ser montar essa área. Nós estamos entrando em contato com associações, com ONGs, com especialistas em direito, com o próprio Ministério Público aí, para poder incrementar uma discussão técnica, que vão entrar esses aspectos técnicos aí da segurança, mas vão entrar outros pontos que são muito relevantes aí, especialmente a questão do crime organizado, a questão da lavagem de dinheiro e outros temas que estão a exigir por parte da opinião pública uma compreensão melhor. O que a gente espera desse seminário de hoje é ter um apanhado, digamos, do que já existe em termos de tecnologia, né? O que nós temos em termos de modelos de gestão de segurança pública. E esse material ele vai ser todo depois disponibilizado, então, para a gente ampliar a discussão. E à medida em que essas discussões em cada uma das salas vão se robustecendo, vai haver condição de a gente fazer uma ligação com os demais grupos. Você pega um grupo de inovação. O grupo de inovação nós estamos trazendo o FAPESP, trazendo o Ministério de Ciência e Tecnologia, trazendo o Inmetro, trazendo a CNI para discutir a inovação. De repente, você pega a área de segurança pública, você tem um conjunto de demandas tecnológicas relevantes. Daí você tem os modelos de gestão que Minas e Pernambuco estão pensando, mas a ideia é pegar todos os estados que trabalham a questão da gestão da segurança pública. E a partir disso você vai estabelecendo essa interligação entre os diversos setores, até levando em conta um outro grande avanço que o país teve nos últimos anos, que é essa de pensar os problemas de forma sistêmica. Não existe problemas que possam ser analisados isoladamente. Você não vai resolver a questão
da segurança isoladamente na Polícia Federal ou na Polícia Civil, você não vai resolver a questão social exclusivamente, ou a questão da educação exclusivamente na escola, né? Você tem toda uma interligação ali que é importante para avançar aí nessa busca de um país melhor, né? Bom, a gente vai, vamos tentar antecipar, estou vendo aqui o horário, que a gente puxou um pouquinho para cima aqui, mas acho que vai dar para a gente antecipar um pouco a discussão. O primeiro painel vai ser sobre ciência forense e identificação de ossadas. Eu queria convidar o Gerson Evangelista, que é perito criminal médico da Polícia Federal, o Daniel Barcelos Ferreira, que é delegado da Polícia Federal, delegado de Polícia de Minas Gerais, especialista em segurança pública, para a gente montar a primeira discussão aqui.